Pessoal, então, como eu combinei com vocês, eu vou resolver alguns exercícios da lista 4, tá? Para ajudar vocês, né, na resolução dos demais. São 10 exercícios, eu vou resolver alguns intercalados para poder ajudar e depois eu coloco a resposta dos propostos, tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou resolver aqui então o problema número 1, tá? O primeiro problema, que diz o seguinte: considerando o circuito da figura 897, na letra A, calcule as correntes I1 e I2 e na letra B, determine a tensão da fonte Vs. Muito bem, aqui está o circuitinho. Tá? A gente tem um resistor R1 em paralelo com a fonte que está em paralelo com o resistor R2. Tá? Os 6 amperes que são proporcionados pela fonte de corrente, pela fonte de corrente, eles se dividem aí entre a corrente I1 e a corrente I2 proporcionalmente ao valor dos resistores. Bom, às vezes não dá para enxergar direito esse circuito e às vezes é bom ter em mente que isso aqui pode ser redesenhado da seguinte forma. Olha que interessante, ó. A gente poderia pensar que esse circuito é o equivalente a esse aqui, ó. Uma fonte de corrente, tá? Que está conectada a dois resistores. Seria a mesma situação, certo? A mesma situação aqui, uma fonte de corrente conectada a dois resistores. Olha só, é a mesma coisa. Ou então, uma outra possibilidade de desenho seria essa aqui, ó. A fonte de corrente, ela vem e se divide em dois resistores. Tá? Essa também é uma possibilidade. Então, repare que às vezes, na hora de desenvolver o problema, se ficou complicado, às vezes é melhor redesenhar para poder enxergar o que está acontecendo. Tá? Eu posso, como está em paralelo, eu posso mudar a posição dos resistores, estão todo mundo em paralelo. Por quê? Porque a diferença potencial que está sobre a fonte, essa que nós estamos chamando aqui de V de S, é a mesma diferença potencial que está em cima do resistor de 2 ohms, que é a mesma diferença potencial que está em cima do resistor de 8 ohms. Certo? Então, como está tudo em paralelo, eu posso redesenhar. Olhando deixa eu chamar esse aqui desenho de A, esse aqui de B, né? Olhando aqui o desenho B, a gente poderia até ficaria mais fácil, né? Então a corrente que está fluindo aqui da fonte é o que a gente chama aí de IS, que é a corrente total. Aí essa corrente vai chegar nesse ponto e vai se dividir em duas partes. Tá? Vai se dividir na corrente I1 e vai se dividir na corrente I2. Tá? O da corrente I2 é para o resistor de 8 ohms e aqui é o resistor de 2 ohms. Bom, eu poderia resolver isso aqui de várias formas. Eu acho que o mais simples é usar as ferramentas que a gente já tem, né? Que é assim, aqui é uma fonte de 6 amperes, que é a seguinte: usar o divisor de corrente. O que diz o divisor de corrente? O divisor de corrente diz o seguinte, que, por exemplo, a corrente I1 vai ser igual ao resistor R2, resistor contrário, né? Dividido pela soma de R1 mais R2 vezes a corrente total, né? Que a gente chamou ali de IS, corrente total, tá? Ou simplesmente I. Então, fica fácil determinar aqui o I1 pelo divisor de corrente. Tá? Então, o I1 vai ser... Quanto que vale o R2? Vale 8, dividido por a soma de R1 mais R2. 8 mais 2 vai dar 10, vezes a corrente total, que
6. É a proporção, né? Então, I1 será, então, 8 vezes 6, 48, dividido por 10, 4,8. 4,8 amperes do total de 6 vai para o resistor de 2 ohms, certo? O resistor de menor valor. Onde tem um resistor de menor valor, você tem uma corrente maior. E quanto que vale o I2? Olha só, antes de eu fazer o I2, eu já vou usar um pouco da teoria que a gente viu na aula anterior. Né? A gente sabe que nesse ponto aqui, segundo Kirchhoff, né, diz o seguinte, que a somatória das correntes que chegam no nó, é igual a zero. Tá? Então, quais são as correntes que chegam no nó? Está chegando o IS e está saindo o I1 e o I2. Tá? Então, tá chegando o IS menos I1 menos I2 é igual a zero. É isso que diz a lei de Kirchhoff para as correntes. Ou o IS é igual a I1 mais I2. IS é igual a I1 mais I2. Bom, se eu conheço o IS e conheço o I1, então quanto que vale o I2? Então o I2 é só fazer, aqui no caso, o IS menos o I1. Tá? Então o I2 será 6 menos 4,8 1,2 amperes. Ah, precisa dar toda essa volta para calcular? Lógico que não. Você poderia ter feito já, você poderia ter usado a mesma equaçãozinha aqui, ó, do divisor de corrente para I2. Seria I2 é igual a R1 dividido por R1 mais R2 vezes o IS. Tá? Vai dar o mesmo valor, certo? Mas eu só usei aqui justamente para poder aplicar aqui o Kirchhoff para as correntes, tá? Nesse ponto aqui, que é a teoria que a gente viu na aula passada. Muito bem. Descobrimos quanto que vale o I2. Se a gente tem a corrente no ramo e se tem a corrente e tem o valor da resistência, através da lei de Ohm eu consigo descobrir quanto que vale a tensão. Então, a gente sabe que se eu descobrir a tensão, por exemplo, que está aqui no resistor R1, é a mesma tensão que vai estar em cima da fonte de corrente, que é a mesma tensão que vai estar em cima da fonte do resistor R2. Por quê? Porque estão todos em paralelo, certo? Então vamos pegar, por exemplo, o resistor R1 para poder calcular a diferença de potencial. Então eu poderia dizer que a tensão em cima do resistor R1 é igual à tensão em cima da fonte, tá? Que vai ser igual. Quanto que vale o R1? O R1 vale 2. Qual que é a corrente I1? A corrente I1, a gente calculou, vale 4,8. Então, que vai ser o R1 vezes o I1. Então, o VS vai ser igual 2 vezes 4,8 VS é igual 9,6 volts. Então tá aqui. Os valores foram pedidos, corrente I2, corrente I1 e o valor da fonte, certo? Então estão todos colocados aqui. E é isso.
Eu vou resolver depois os próximos, eu coloco também no Moodle.